Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, não por medo, mas porque algumas coisas a gente guarda tão fundo que até esquece que existiram. Só que ontem, depois do culto, o irmão Paulo me olhou nos olhos e falou: asterisco, você lembra daquele dia que o irmão Marcos sumiu? Asterisco, e foi como se alguém tivesse aberto uma porta que eu tinha trancado há anos. Eu tinha uns 16 anos quando entrei na CCB. Não foi por fé, não. Foi porque minha mãe, depois que meu pai morreu, começou a frequentar e eu não tinha para onde ir. Ela trabalhava o dia todo, eu ficava sozinho em casa, e a igreja era o lugar onde pelo menos tinha gente. Não que eu gostasse. Os hinos eram longos, o silêncio era pesado, e eu não entendia metade do que o irmão pregador falava. Mas tinha café com pão de ló depois do culto, e isso já era alguma coisa. Foi lá que conheci o irmão Marcos. Ele era cooperador, um daqueles que ajudava em tudo, arrumava as cadeiras, servia o café, às vezes até dirigia o culto quando o pregador faltava. Todo mundo gostava dele. Ele era alto, falava baixo, tinha um sorriso que fazia a gente se sentir importante. E ele me notou. Você é novo aqui, né? Ele perguntou um dia, enquanto eu ficava encostado na parede, esperando minha mãe terminar de conversar com as irmãs. Mais ou menos, respondi encolhendo os ombros. Quer ajudar a arrumar as cadeiras? Não queria, mas também não tinha nada melhor para fazer. E assim começou. Ele sempre me chamava para ajudar em alguma coisa. Carregar caixas de doações, limpar o salão, até pintar o muro dos fundos uma vez. Em troca ele me dava umas moedas, falava que era pela ajuda, mas eu sabia que era mais do que isso. Era como se ele tivesse me adotado ali dentro. Só que o irmão Marcos não era só isso. Eu comecei a reparar nas coisas estranhas. Ele chegava sempre antes de todo mundo, mas às vezes sumia no meio do culto e voltava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Uma vez eu vi ele saindo do banheiro dos fundos com umas mulheres que não eram da igreja. Elas riam alto, falavam grosso, e ele só acenava para elas irem embora. Eu não entendi na hora, mas guardei aquilo. Até o dia que ele me chamou pro depósito. Preciso da sua ajuda com umas coisas, ele disse baixinho, enquanto a gente arrumava as cadeiras depois do culto. O depósito ficava nos fundos da igreja, um lugar escuro, cheio de caixas de som velhas, bíblias amareladas e uns colchões empilhados. Ele trancou a porta por dentro e tirou uma caixa de sapato debaixo de umas cobertas. Olha, irmão, ele falou, mas não era mais aquele tom de voz calmo. Era tenso, como se ele estivesse com pressa. Eu confio em você. Isso aqui é só pra gente. Dentro da caixa tinha uns saquinhos plásticos pequenos com um pó branco. Eu nunca tinha visto droga de perto, mas sabia o que era. O que é isso? Perguntei, mas já sabia. É só um negócio que eu faço para ajudar a igreja. Ele respondeu, como se isso fizesse sentido. A gente precisa de dinheiro para obras, para ajudar os irmãos. Você entende, né? Não entendia. Mas também não fui embora. Ele me explicou como funcionava. Ele vendia ali mesmo, dentro da igreja, para os irmãos que precisavam de um alívio. Alguns eram viciados, outros só queriam experimentar. Ele falava que era um serviço que Deus entendia porque o dinheiro ia para a obra do Senhor. E eu, como um idiota, acreditei. Comecei a ajudar. Não vendendo, não. Eu só ficava de olho. Avisei se alguém desconfiado chegasse perto do depósito. Uma vez, uma irmã mais velha, a Dona Maria, perguntou para mim o que o irmão Marcos fazia tanto tempo trancado lá dentro. Eu inventei que era oração, que ele estava jejuando. Ela acreditou. O dinheiro começou a aparecer. Marcos me dava um pouco, falava que era meu dízimo. Eu comprei um tênis novo, levei minha mãe no mercadão, comprei uns doces para ela. Ela chorou, falou que Deus estava abençoando a gente. Eu me senti o pior filho do mundo. Até que um dia as coisas desandaram. Era uma quarta-feira, dia de culto de doutrina. A igreja estava cheia, o pregador falando sobre a importância da obediência. Eu estava no fundo, como sempre, quando vi o irmão João, um dos mais antigos, saindo cambaleando do banheiro. Ele estava suado, os olhos arregalados, e caiu no chão do meio do salão. Todo mundo correu para ajudar. O irmão Marcos foi o primeiro. Ele ajoelhou, segurou o João pelos ombros, falou para alguém buscar água. Mas quando João abriu a boca, o que saiu não foi um gemido nem um pedido de ajuda. Foi um riso. Um riso alto rouco, como se ele estivesse ouvindo a piada mais engraçada do mundo enquanto o corpo todo tremia. Os olhos antes arregalados, agora brilhavam com algo que não era dor, era diversão. Uma diversão doente. O irmão Marcos recuou como se tivesse levado um tapa. Os outros também. Só eu, por algum motivo, me aproximei. Não sei por quê. Talvez porque já tinha visto aquele olhar antes. João? Chamei, agachando perto dele. Ele virou a cabeça devagar.
como se estivesse embaixo d'água. Quando me reconheceu, o riso aumentou. Então, com um esforço que parecia arrancar algo de dentro dele, falou: Você também vê, não vê, menino? Não entendi. Mas antes que eu pudesse perguntar, o irmão Marcos já estava de pé, a voz trêmula. Irmãos, isso não é a obra de Deus. É o inimigo. Precisamos orar. E começaram. Um de joelhos, outros de mãos levantadas, todos falando ao mesmo tempo, como se o volume pudesse afogar o que estava acontecendo. O João no chão continuava rindo, agora mais fraco, como se a energia estivesse acabando. De repente, ele segurou meu pulso com uma força que não combinava com o estado dele. Eles não sabem, sussurrou, os dentes tão apertados que mal saía som. Mas você sabe. Você asterisco sabe asterisco. Eu não sabia de nada. Ou pelo menos achava que não. Até que ele soltar minha mão e apontar pro teto. Não pro céu, não pra Deus, pro teto mesmo. Pro forro de isopor amarelado, onde uma mancha de umidade tinha formado uma figura que não era só uma mancha. Era um rosto. Não um desenho, não sombra de luz. Era como se alguém tivesse esticado a pele por baixo do isopor, pressionando para fora. Os olhos, da boca até os cabelos, tudo ali, olhando para baixo. E não era uma cara bonita. Era uma coisa magra, de queixo pontudo, sorrindo como se estivesse esperando a gente notar. Me levantei de um pulo. O culto tinha virado um caos, uns chorando, outros gritando em línguas, alguns só olhando pro João, que agora estava quieto demais. Mas ninguém olhava para cima. Só eu. O que foi? Perguntou a irmã Clara, me cutucando. Você tá branco que nem papel. Não respondi. Não podia. Porque enquanto ela falava, a mancha no teto asterisco piscou asterisco. Não foi minha imaginação. Os olhos, se é que eram olhos, se fecharam e abriram de novo, devagar, como se estivessem me estudando. E a boca se moveu. Não sei como, mas se moveu. Um sorriso mais largo, quase até as orelhas. Menino, você tá doente? A irmã Clara colocou a mão na minha testa. Tá queimando. Eu recuei. Não queria que ela olhasse para cima. Não queria que asterisco ninguém asterisco olhasse. Preciso de ar, falei, e saí correndo. Não parei no pátio. Não parei na rua. Corri até o ponto de ônibus, suando, o coração batendo no peito como se quisesse sair. Só quando o ônibus chegou e eu sentei no banco de trás, tremendo, é que percebi, minha camisa estava molhada. Não de suor. De algo escuro, grosso que escorria do meu nariz. Passei a mão no rosto. Os dedos saíram vermelhos. Não era sangue. Era uma tinta. Uma tinta preta, quase roxa, que cheirava a mofo e algo queimado. E quando olhei para a palma da mão, vi que não era só tinta. Tinham letras. Letras pequenas, escritas como se alguém tivesse riscado com pressa. Asterisco, você também é meu. Asterisco. O ônibus arrancou. Eu não tinha ideia para onde ia. Só sabia que não podia voltar para casa. Não podia voltar para a igreja. E pelo jeito que minha cabeça latejava, como se algo estivesse batendo por dentro do crânio, também não podia ficar sozinho, porque o João tinha razão. Eu sabia. E agora qualquer coisa que fosse aquilo, também sabia asterisco de mim asterisco. O motorista do ônibus não perguntou para onde eu ia. Só jogou um olhar de canto pelo retrovisor quando subi, com a camisa ainda úmida de suor e as mãos tremendo. Paguei a passagem com as últimas moedas que tinha no bolso e me sentei no fundo, onde a luz amarela dos postes mal alcançava. A cada solavanco a dor na cabeça pulsava, como se algo vivo se mexesse lá dentro. Tirei o celular do bolso. A tela estava rachada, mas ainda funcionava. 9 chamadas perdidas da minha mãe. 3 mensagens do Padre Lopes, a última só com um asterisco filho, onde você está? Asterisco. Apaguei tudo. Não podia responder. Não sabia nem por onde começar. O ônibus parou num ponto vazio, perto de um posto de gasolina com as luzes piscando. Só tinha um cara encostado no balcão, coçando a barba enquanto olhava para um jornal amassado. Desci antes da porta fechar e entrei no banheiro do posto, trancando a porta com o gancho enferrujado. No espelho, meu reflexo não estava direito. Não era só a tinta, agora tinha manchas roxas nas têmporas como veias inchadas. Passei a mão e senti algo duro debaixo da pele, como um caroço. Quando apertei, uma pontada subiu pela nuca e eu quase caí no chão. Asterisco, você também é meu. Asterisco. A voz não veio de fora. Veio de dentro. De algum lugar atrás dos meus olhos. Saí cambaleando do banheiro e comprei uma garrafa d'água e um pacote de biscoitos com o troco que sobrou. O atendente nem olhou para mim. Quando abri a garrafa, a água tinha um gosto metálico, como se estivesse misturada com ferrugem. Cuspi no chão e joguei o resto no lixo. Do lado de fora a noite estava mais fria do que deveria.
As ruas estavam vazias, mas eu sentia que não estava sozinho. A cada passo, a sensação de que algo me observava ficava mais forte. Não era paranoia. Era como se o ar estivesse pesado, como se tivesse mais alguma coisa nele além de oxigênio. Virei numa rua estreita onde as casas tinham grades nas janelas e cachorros latindo nos quintais. Uma placa de asterisco vende-se e asterisco balançava no vento, pregada num muro descascado. Atrás dela, uma casa abandonada com a porta entreaberta. Não deveria entrar, mas também não tinha para onde ir. Os degraus rangiam sob meu peso. Dentro, o cheiro de mofo e urina era tão forte que tive que tapar o nariz. O chão estava coberto de jornais velhos e latas amassadas. No canto, um colchão sujo com um cobertor rasgado. E no meio da sala, uma cadeira de madeira virada de cabeça para baixo. Algo brilhou no chão, perto da parede. Era um objeto pequeno, redondo, como uma moeda. Quando me abaixei para pegar, vi que era um botão. Um botão preto, igual ao que faltava na camisa do João quando o encontraram. O ar gelou de repente. Minhas mãos começaram a tremer tão forte que quase deixei o botão cair. Quando levantei os olhos, a cadeira não estava mais virada. Alguém, ou asterisco alguma coisa asterisco, estava sentada nela. Não era o João. Era pior. Era uma silhueta alta, magra demais, com os braços esticados sobre os joelhos como se não tivesse juntas. A pele, se é que era pele, brilhava úmida, como se estivesse coberta por uma camada fina de óleo. E os olhos não tinham olhos. Só duas cavidades pretas que pareciam sugar a pouca luz do cômodo. Asterisco, você demorou, asterisco, disse a voz. Não era um sussurro. Não era um grito. Era como se as palavras estivessem sendo arrancadas de dentro da minha própria garganta. Quem? O que é você? Minha voz saiu fraca, como se eu estivesse engasgado. A coisa inclinou a cabeça. Um som úmido, como ossos molhados se esfregando, veio do pescoço dela. Asterisco, eu sou o que você trouxe para dentro. Asterisco, os dedos longos, demasiado longos, se mexeram, como aranhas andando sobre uma teia. Asterisco, quando você abriu a porta. Quando você leu as palavras. Quando você deixou. Asterisco. Eu não deixei nada. Gritei, mas minha voz soou falsa até para mim. Porque eu sabia. Eu tinha sentido algo se mexer dentro de mim desde aquele dia na igreja. Algo que não era eu. A coisa sorriu. Ou pelo menos, a boca se abriu, revelando dentes afiados como agulhas. Asterisco, você mentiu pro padre. Mentiu pra sua mãe. Mentiu pra você mesmo. Asterisco, os dedos dela se esticaram na minha direção. Asterisco, mas não precisa mais mentir. Eu sei o que você fez. Asterisco. Meu estômago revirou. Porque eu sabia do que ela estava falando. Não era só sobre o João. Era sobre a noite em que eu tinha ido sozinho, ao porão da casa abandonada nos fundos do quintal da vovó. Aquele lugar que todo mundo dizia que era perigoso, que podia desabar a qualquer momento, mas que eu sempre achei que esconderia algo mais do que ratos e teias de aranha. Eu tinha 12 anos. E uma faca de cozinha roubada da gaveta dos talheres. Não foi o João que me levou até lá. Foi a voz. A mesma que agora saía da boca daquela coisa na minha frente, só que naquela época ela não tinha forma, não tinha dentes, não tinha unhas pretas como garras. Era só um sussurro no meu ouvido quando eu estava sozinho, me dizendo que tinha algo errado com a maneira como a tia Marlene olhava para mim. Algo errado com a maneira como ela me tocava quando ninguém estava vendo. Asterisco. Ela merece asterisco, a voz tinha dito. E eu acreditei. A porta do porão rangeu quando eu a empurrei. O cheiro de mofo e terra úmida subiu pelo meu nariz, mas eu não recuei. Desci os degraus podres um por um, a faca apertada na mão suada. A tia Marlene estava lá embaixo, como eu sabia que estaria. Ela sempre ia ao porão quando achava que ninguém havia, dizendo que precisava arrumar as coisas da sua mãe, mas eu sabia que era mentira. Vi os olhos dela brilharem no escuro quando a lanterna tremula iluminou o rosto. Asterisco. O que você está fazendo aqui, menino? Asterisco, ela perguntou, mas não havia medo na voz. Só aquele tom doce, como sempre, como se eu fosse o louco por estar ali. Eu não respondi. Apenas avancei. Não lembro de ter esfaqueado. Lembro do barulho que ela fez, um som úmido e sufocado, como quando você pisa em lama grossa. Lembro do cheiro de ferro quente. Lembro de como os olhos dela continuaram abertos, mesmo depois de parar de se mexer. E lembro da voz, satisfeita, sussurrando no meu ouvido. Asterisco, agora ninguém mais vai te machucar. Asterisco. Mas ela mentiu. Porque desde aquele dia, algo ficou dentro de mim. Algo que cresceu, que se alimentou das mentiras que eu contei para todo mundo. Que a tia Marlene tinha ido embora de repente, que eu não sabia para onde, que não. Eu não vi nada estranho.
Algo que se escondeu atrás dos meus olhos quando eu olhava no espelho e via um estranho devolver o olhar. E agora, anos depois, aquela coisa estava aqui, na minha frente, com a forma de uma mulher que não era mulher, com unhas que arranhavam o chão de madeira como se estivesse ansiosa para me pegar. Asterisco, você guardou isso tão bem asterisco, ela disse, a voz arrastando como folhas secas. Asterisco, mas eu sempre soube. Eu estava lá. Eu vi. Asterisco. Meus joelhos tremiam. Não por medo dela. Por medo do que ela ia me fazer lembrar. Asterisco, você gosta de facas, não gosta? Asterisco. Os dedos dela se fecharam no ar, como se estivessem segurando algo invisível. Asterisco, a gente poderia usar uma agora. Para terminar o que começou. Asterisco. Engoli em seco. A faca que eu tinha usado naquela noite ainda estava lá, enterrada no chão do porão junto com o resto. Eu nunca tinha voltado para buscar. Asterisco. Não asterisco, murmurei, mas minha própria voz parecia distante, como se viesse debaixo d'água. A coisa riu, um som que não saía da garganta, mas de algum lugar mais fundo, como se viesse das paredes, do teto, do próprio ar. Asterisco, você não tem escolha. Nunca teve. Asterisco. E então as luzes apagaram. Não foi como quando o fusível queima. Foi como se algo as tivesse asterisco engolido asterisco. De repente estava tudo preto, um preto tão espesso que eu não conseguia ver nem a minha própria mão na frente do rosto. Mas eu sentia. Sentia o hálito dela, quente e podre, batendo na minha nuca. Sentia as unhas arranhando meu braço devagar, como se estivessem me medindo. Asterisco, feche os olhos asterisco. Ela sussurrou bem no meu ouvido. Eu obedeci. E quando os abri novamente não estava mais no meu quarto. Estava de volta ao porão. A umidade subiu pelas minhas pernas como dedos gelados. O cheiro de terra molhada e algo azedo encheu meus pulmões. A escada de madeira torta e apodrecida ainda estava lá, mas a porta no alto, a que eu havia trancado com cadeado há anos, agora pendia aberta, rangendo levemente como se respirasse. A voz da asterisco coisa asterisco veio de todos os lados, mas seus lábios não se mexiam. Ela estava agachada no canto, os joelhos pressionados contra o peito, os olhos dois buracos negros no rosto pálido. As mãos longas demais brincavam com algo no chão, ossos pequenos, brancos como giz. Asterisco, você lembra, não lembra? Asterisco. Ela os jogou para o lado com um estalo seco. Asterisco, lembra como gritou? Asterisco. Meu corpo lembrou antes da cabeça. Uma dor aguda explodiu nas costas, bem onde a faca havia entrado. Tropecei, a mão batendo na parede úmida. Algo escorreu entre meus dedos, não água. Não dessa vez. Asterisco, não foi acidente asterisco. Ela riu, e o som foi como vidro quebrando dentro do meu crânio. Asterisco, você sempre soube. Asterisco. O barulho dos passos dela no cimento não fazia eco. Era como se o chão os engolisse. Quando ela se levantou, sua sombra não se moveu com ela. Ficou parada, esticada, como se ainda estivesse agachada. Asterisco, agora a gente termina asterisco, disse, e suas unhas afundaram no meu ombro antes que eu pudesse correr. A dor foi tão branca que não doeu. Só queimou. E quando ela me puxou para baixo, viu que estava escrito na parede atrás dela com algo que não era tinta. Asterisco, ele mentiu para você. Asterisco,